Buenas, pessoal. Bem-vindos ao Método Teologia Fácil Online. Alex aqui. E nas próximas aulas nós vamos falar sobre pneumatologia, que é o estudo do Espírito Santo. Bora lá então. O conteúdo ele está dividido, pessoal, em duas partes. A primeira delas a gente vai falar sobre a personalidade e a divindade do Espírito Santo. E na segunda parte, sobre o agir do Espírito Santo na Bíblia e também na vida do crente, ok? As aulas elas vão ser divididas em três vídeos. No primeiro deles, a gente vai abordar o capítulo um e o capítulo 2. O capítulo um é a personalidade do Espírito Santo. O capítulo 2 a divindade do Espírito Santo. No próximo vídeo, o capítulo 3 os nomes do Espírito Santo. E o capítulo 4 a obra do Espírito Santo. E no último vídeo, os símbolos do Espírito Santo. E também, para encerrar, o Espírito Santo e seus ministérios. Capítulo um a personalidade do Espírito Santo. Vou ler aqui para vocês porque tem gente que está acompanhando somente pelo áudio. O Espírito Santo, que é o sopro de Deus, contempla em si os elementos de existência impessoal, ou seja, não humana, e a vida animal, nesse caso, os seres vivos. Dessa forma, importantíssimo, ele possui personalidade própria. A gente vai abordar um pouco sobre isso. Por que então, Alex? Primeiro tópico: pronomes pessoais masculinos. Nós temos atribuídos ao Espírito Santo os pronomes masculinos: Consolador, Ele, Espírito da Verdade, e a gente tem isso como exemplo lá no Evangelho de João, que diz: Quando, porém, vier o Consolador, aqui é com C maiúsculo, que eu vos enviarei da parte do Pai. A gente vai iniciar essa aula dando uma ênfase nisso. Não é errado a gente tratar o Espírito Santo como uma pessoa, muito pelo contrário, é um privilégio. Só faz isso quem o conhece de uma maneira muito íntima. Segunda parte, sobre a personalidade do Espírito Santo. A associação a outras pessoas da divindade. Sim, temos o Pai, o Criador, o Filho, o Redentor e o Espírito Santo, que é quem executa toda a obra. Lá em Mateus 28:19 diz: Ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e, aqui nesse caso, dando uma ênfase do Espírito Santo. E o último tópico, características atribuídas ao Espírito Santo. A gente está falando de personalidade. É uma pessoa, atente a isso, dotada de intelecto, inteligência, que conhece as profundezas de Deus, o que é a essência de Deus. Isso é um privilégio para quem o conhece. Mais uma vez, vou repetir isso. E a nós revela essas profundezas, o conhecimento de Deus. E a sua personalidade aqui do Espírito Santo inclui, vejam que interessante, a inteligência, a vontade, tem vontade própria, o amor, a bondade e a tristeza. A gente tem várias passagens da Bíblia que nos confirmam essas características. Ainda sobre a personalidade do Espírito Santo, próximo slide aqui. Mediante o uso de pronomes pessoais, a gente viu no outro slide, também associações pessoais, características pessoais e as ações realizadas, ok? É provado que o Espírito Santo merece um tratamento pessoal. Frisei isso no slide anterior. É necessário que a gente considere o Espírito Santo como uma pessoa. Por esse motivo, é possível, pode acontecer
da gente entristecer o Espírito Santo. Mas, Alex, quando que isso acontece? Quando nós desobedecemos a Deus. Ou seja, quando vivemos uma vida em pecado. Isso entristece o Espírito Santo. E onde que está na Bíblia? Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo, no qual foste selados, é o selo do Espírito Santo em nós, a manifestação do Espírito Santo em nós é esse selo, a presença dele em nossas vidas, para o dia da redenção. Segunda parte, é possível mentir para ele. Mentir para o Espírito Santo é uma ofensa séria, e aqui eu trouxe um versículo que está lá em Atos, onde diz: disse Pedro, aqui a gente está falando do contexto de uma oferta a ser dada, Ananias e Safira, sua esposa, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Nesse caso, mentir a Deus, reservando parte do valor do campo. Não vou entrar aqui no contexto mais profundo dessa passagem, mas o que eu quero evidenciar é que mentir a Deus, o errado não foi separar a oferta, o errado foi mentir a respeito dessa oferta. E eles acabaram sendo aniquilados pela vontade de Deus. E por fim, blasfemar contra o Espírito Santo. Essa talvez seja uma das perguntas mais realizadas e também mais respondidas por aqueles que falam do Espírito Santo e ensinam de alguma maneira a palavra de Deus. Será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? E aqui eu trouxe um conceito para acalmar o seu coração acima de tudo. O que é então uma blasfêmia contra o Espírito Santo? É uma rejeição deliberada de vários passos e persistente por um período longo do Espírito Santo, nesse caso sobre Jesus Cristo e também sobre a sua obra de redenção. Aquele que não acredita na pessoa de Jesus como Filho de Deus está blasfemando contra Deus, e aquele que talvez acredite em Jesus, mas o considera como um profeta qualquer, não como o Messias, também está blasfemando contra Deus. E lá em Mateus 12:31, o próprio Jesus nos responde isso num contexto bastante tenso que ele estava vivendo de falta de fé daqueles que viam os seus milagres. E aqui o próprio Senhor disse: por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Mas segundo o dicionário, o que é blasfêmia? Eu trouxe aqui para vocês. Significa um discurso, palavra proferida que ofende fortemente uma divindade, insulta uma religião ou tudo que pode ser considerado sagrado. Além disso, discurso, expressão, opinião, enunciado capaz de denegrir e ofender algo respeitoso ou reverenciado. No que tange aos homens, poderá ser perdoado, mas no que tange a Deus, não. São palavras do próprio Senhor Jesus. Ok? Vamos adiante. Essas são as questões que a gente sempre responde no Telegram. Questão 1. Quais são os pronomes pessoais masculinos associados ao Espírito Santo mencionados no texto? Questão 2. Com quem o Espírito Santo é associado dentro da divindade? E a questão 3. Cite algumas características atribuídas ao Espírito Santo que demonstram sua personalidade. Indo adiante, o capítulo 2, o último dessa aula, desse vídeo, a divindade do Espírito Santo. Atente aqui, muito importante. Por divindade do Espírito Santo se entende que ele é um com Deus. Não é
três em um, é um em três, como se fosse água no estado sólido, líquido e gasoso. Continua sendo água, mas ela é representada de diferentes maneiras. É exatamente o que acontece na Trindade. A Bíblia revela claramente a divindade do Espírito Santo, pois ele, primeiro ponto, o Espírito Santo é eterno, sua natureza divina não tem um começo e nem um fim. Lá em Hebreus 9,14 nos traz essa evidência. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus. Aqui nesse caso, o Espírito com E maiúsculo. É um erro de muitas pessoas achar que primeiro existiu Deus, depois Jesus e depois o Espírito Santo. Não. Deus, ele é representado na Trindade, mas todos são eternos. Todos não tiveram uma criação, todos são. Segundo ponto aqui sobre a divindade do Espírito Santo. É onipresente, não está limitado por tempo, espaço ou qualquer restrição física. A gente falou isso nas aulas de demonologia. O conceito de onipresença não é estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Além disso, claro, a gente considera também como onipresença estar em qualquer tempo que seja necessário. E lá em Salmos 139,7 a gente tem uma evidência disso. Para onde me ausentarei do teu espírito, com E maiúsculo? Para onde fugirei da tua face? Próxima característica da divindade do Espírito Santo, ele é onipotente, ou seja, pessoal, tem poder absoluto e ilimitado. E aqui esse poder não é só poder de guerra, é poder de criar o que quiser. Beleza? Lucas 1,35. Vejam o que a Bíblia diz lá no Evangelho. Respondeu-lhe o anjo. Aqui é o anjo falando com Maria, mãe de Jesus. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Poder absoluto. E por fim, o Espírito Santo é onisciente, possui conhecimento completo, conhece todas as coisas e perfeito, não erra. Onisciência, sabe de tudo e não erra. 1 Coríntios 2,10, porque o Espírito, mais uma vez vou enfatizar com E maiúsculo, a todas as coisas penetra, até mesmo as profundezas de Deus. Próximo slide aqui ainda sobre a divindade do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa divina. Ok? Fez sentido para vocês? Uma vez que realiza ou realizou trabalhos divinos com os seguintes poderes. O primeiro, o poder da criação. A vida é um dom divino e esse dom divino é sustentado pelo Espírito Santo. Jó 33,4 diz: o Espírito de Deus me fez e a inspiração do Todo-Poderoso me deu a vida. Segundo poder, transmissão da vida. O poder do Espírito Santo que ressuscitou Jesus dos mortos. Essa passagem é muito impactante. Paulo disse aos Romanos: se habita em vós o Espírito, com E maiúsculo, daquele que ressuscitou Jesus entre os mortos, mais para frente fala: vivificará também o vosso corpo mortal. Aqui Paulo está dizendo: se o Espírito Todo-Poderoso que ressuscitou Jesus, o Filho de Deus, se ele habita no convertido, esse mesmo Espírito vai trazer a vida novamente à pessoa, vai renovar essa pessoa. O que mais que a gente tem aqui? O próximo poder, autoridade de profecia, tem origem e inspiração divina. Toda profecia de Deus ela tem origem e inspiração divina. 2 Pedro 1,21. Jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Aqui eu estou falando de uma profecia genuína, aquela que veio da vontade de Deus. Entretanto,
mais para frente diz, movidos pelo Espírito Santo. Todos os profetas foram movidos pelo Espírito Santo. E por fim, o Espírito Santo está incluído na bênção apostólica, que é muito utilizado ao final dos cultos também. E Paulo encerra sua carta aqui aos Coríntios, né, com a bênção trinitária do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aqui o mais interessante é que ele menciona 3 aspectos importantes da fé cristã. Aí ele diz: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, segundo, e terceiro, a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Esse é o último versículo de 2 Coríntios, né, da carta aos Coríntios. Essa imagem ela traz, resumidamente, os atributos da divindade do Espírito Santo. Onisciente, a gente falou disso, onipresente, ele é eterno, é o Espírito da verdade, dele só sai verdade. E eu trouxe 3 questões importantes vocês resolver, para que a gente possa resolvê-las, para que a gente possa discutir depois no Telegram. Quem ainda não faz parte do Telegram, o link está aqui na descrição. É o grupo onde a gente discute sobre as aulas e eu posto conteúdo todo dia e conteúdo com os meus comentários. Questão 1. De acordo com a Bíblia, como podemos entender a onipresença do Espírito Santo? E questão 2. Qual é o poder divino atribuído ao Espírito Santo, conforme Lucas 1,35? E a questão 3. Cite algumas das ações divinas realizadas pelo Espírito Santo, de acordo com os textos bíblicos mencionados. Encerramos esse vídeo e no próximo a gente vai falar sobre o capítulo 3, os nomes do Espírito Santo. Muito obrigado e até lá!